Então, meus irmãos, todo mundo achou em Colossenses 3? Não acharam? Colossenses 3, capítulo 3, do 1 ao 4. É isso aí? Amém. Então vamos lá. Meus irmãos, esse texto, ele traz para nós algumas orientações do apóstolo Paulo a respeito daqueles que receberam Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria citar aqui dois homens basicamente. Primeiro, John Newton. Quem conhece a história de John Newton, que é o compositor da música Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, né? Esse homem era um homem extremamente cruel, que ele se torna na sua vida adulta um homem que traficava escravos. E a história diz que desde pequeno, ele, filho de um general da Marinha da Inglaterra, ele já era alguém extremamente rebelde. E ele cresce e então se torna um homem que pilotava navios e transportava escravos. E ele era muito cruel com esses escravos, a ponto de relatar que quando o escravo ele era muito rebelde ou alguma coisa acontecia, ele amarrava o escravo com as duas mãos para trás e o pé para trás e jogava dentro do mar. E permitia assim que os tubarões ali comessem aquele homem. Só que esse homem ele tem um encontro com Jesus em um momento muito crítico, em um momento onde uma tempestade se chega e começa de forma bravia balançar o barco, e esse barco estava a ponto de afundar. E ele, diante disso, ele recorre a Deus. Lembrando também que esse homem, ele era um zombador do Evangelho. Toda vez que alguém falava do Evangelho para ele, ele desdenhava do Evangelho. Mas nesse momento específico, o Espírito Santo de Deus decide adentrar o coração desse homem. E ele é transformado, é afetado por esse poder transformador da graça de Deus. O outro homem é John Bunyan, que é o autor do livro chamado O Peregrino. Todo mundo deve conhecer O Peregrino. E John Bunyan era um homem extremamente perverso. E ele tem uma alegação que ele diz assim, que ele é totalmente injusto e sentia prazer em ser cativo do diabo. Ele dizia ainda, ele teria uma espécie de satisfação na natureza caída dele, e ele entregava com prazer, isso palavras de John Bunyan, com prazer as satisfações da carne dele. Só que esse homem também tem um encontro com essa graça maravilhosa de Jesus, e ele se converte. E quando ele se encontra com Jesus, ele começa a ter atitudes que glorificam ao próprio Deus, a ponto de passar 12 anos preso por causa do Evangelho. E quando eles falam assim, John, se você sair da prisão e você prometer para nós que você não vai mais pregar o Evangelho, nós liberamos você. E ele fala assim que se eles fizessem isso, certamente no outro dia ele estaria pregando o Evangelho. Foi um homem que foi totalmente tocado e tomado pelo Evangelho. Agora fica uma questão para o nosso coração. Por que todos esses que o Espírito Santo de Deus decide adentrar, tem uma transformação nessa proporção dentro do coração? Talvez você está aqui nessa noite, você há um tempo atrás não tinha um relacionamento, nem conhecia verdadeiramente quem era Jesus. E aí Jesus entra na sua vida, assim como entrou um dia na minha, e faz você ter umas percepções sobre determinadas coisas que antes a gente não tinha. A gente achava extremamente válido e prazeroso isso. Todas essas coisas pecaminosas. E isso fazia bem para o nosso coração, de forma de chegar ao nosso desejo e a gente sentir o prazer desses males. Mas hoje, quando Jesus adentra, agora, mesmo que de vez em quando haja o tropeço, há um arrependimento que vem do Espírito Santo de Deus, que a gente não consegue mais ter esse zelo e apreço pelo pecado que antes de Cristo
a gente tinha. E isso são características de pessoas que renasceram em Cristo. Pessoas que renasceram novamente em Jesus. E hoje têm a vida transformada. E esses dois homens, eles trazem para nós esse símbolo, essa característica, exatamente para a nossa vida. E dentro da igreja de Colossos havia também pessoas que passaram por essa transformação. A igreja de Colossos, ela é evangelizada por Paulo, e por Paulo não, né? Ela é evangelizada por alguém que Paulo ali, ele evangelizou pregando em Éfeso, né? E Colossos tinha várias pessoas que antigamente eles eram das religiões pagãs da época, né? Adoravam aí aos deuses Artemis e Hélio, ou Hélios, né? E eles tinham essa cultura de adoração a vários deuses e várias pessoas, vários seres, né? E ali começa a nascer uma linha que hoje a gente chama de gnosticismo, mas ainda não é. E qual que era o problema disso ali dentro da igreja de Colossos? O problema era que eles tinham uma percepção que a carne ela era algo extremamente depravado, pervertido e pecaminoso, e o espírito era totalmente santo. Então jamais poderia habitar a santidade dentro de um corpo carnal. Isso automaticamente traz a nossa percepção e a percepção deles, que Jesus ele não era Deus. Porque Deus ele não habitaria em um corpo falho e humano feito de carne. E isso por si só faz com que Jesus ele perca na percepção da fé aquilo que é a essência dele. Um Jesus que é Deus, 100% Deus e 100% homem. Mas Paulo ele vai trazer ao entendimento desse povo, ao entendimento dessa cidade, dessa igreja, que eles precisam ter as atitudes e buscar ser transformado em Cristo. E a primeira questão que a gente aprende com Paulo é que todas as pessoas que renasceram em Cristo, elas precisam buscar as coisas lá do alto. Todos nós que nos encontramos com Cristo, precisamos priorizar e buscar as coisas do alto. Basicamente o que Paulo fala é assim: faça com que as suas práticas terrenas sejam condizentes com a condição do céu que hoje você possui em seu coração. É basicamente isso que Paulo ele fala. Só que essa busca ela não é fácil. Essa busca de buscar o reino de Deus, buscar ser mais parecido com Jesus, não é uma busca fácil. Tanto que Jesus, em Mateus capítulo 7, ele vai falar que há duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. Um caminho largo e um caminho estreito. Ele vai usar isso para representar a nossa trajetória no Evangelho. E pelo que Jesus ele já traz para nós, e o texto traz, a gente percebe que o caminho estreito, que é o caminho que leva a Cristo, é muito mais difícil de ser trilhado. Muito mais difícil. E difícil assim, não é de coisas mirabolantes não, de você vir aqui na frente e dar uma palavra, não é nada disso não. É difícil de ser feito nos detalhes. Você tem uma ideia, quem aqui consegue fazer um devocional assíduo todos os dias, os 7 dias da semana? Entende? Quem aqui consegue passar mais de meia hora orando, sem qualquer problema, sem vontade de desistir? Quem aqui consegue liberar perdão fácil assim para outra pessoa que te magoou, sem sobrar um requisito de mágoa no seu coração? São coisas difíceis de se fazer, são coisas complicadas de se fazer. Por quê? Porque essa busca ela é algo de uma constância caminhada para que a gente consiga sim ser mais parecido com Cristo. A palavra busca aqui do texto, ela é traduzida de uma palavra grega, chamada, que tem a fonética zetel, que quer dizer empenhar-se em. Empenhar-se em. Mais do que simplesmente buscar, é empenhar-se em conquistar e exercer e praticar as coisas que o próprio Jesus ele nos ensina a praticar através da palavra dele.
E esse empenhar, essa busca, empenhar-se em, só da gente ler isso, a gente tem essa denotação, essa percepção de esforço. Essa percepção de que você, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Nós vamos ter que nos abster de alguma coisa. Nós vamos ter que escolher, talvez, muitas das vezes, coisas que no nosso coração talvez nos deixem um pouco machucados. Mas tudo pela glória de Deus. Quer ver um exemplo simples? Os próprios irmãos que têm chamado para ser missionário. Foi tão falado no mês passado. Todos nós aqui temos a nossa casa, o nosso colchão ali, dorme muito tranquilo, né? Apesar do calor, dorme bem demais. Mas você já parou para pensar o que passa no coração de uma pessoa para ela sair da sua casa e ir para um lugar onde é totalmente avesso da sua realidade, com uma língua diferente, uma cultura diferente, correndo risco de vida e ainda talvez passando dificuldades no básico, alimentar, saneamento e tudo isso? Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a fazer isso? É o empenho pelo Evangelho. É o empenho pelo Evangelho. O que leva a você abdicar um dia da semana para que você tenha na sua casa uma célula? O que leva você talvez abdicar um dia da semana para alguém que precisa conversar com você e você tem que aconselhar ela? É o empenho do Evangelho. Porque pelo nosso coração, por nós mesmos, pelo ser humano, ele vai querer ficar no conforto, na tranquilidade. Mas aqueles que são renascidos em Cristo, eles precisam empenhar-se em buscar as coisas do alto. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que todos aqueles que foram encontrados por Cristo, salvos por Ele, e o têm como Senhor e Salvador, precisam empenhar-se em buscar a justiça do céu. Empenhar-se em buscar a justiça do céu. E sabe o que mais traz para a nossa vida esse empenho? O que mais traz para a nossa vida são duas coisas. Primeiro, maturidade na nossa fé. O buscar as coisas do alto traz uma extrema maturidade para a nossa fé. Porque a gente passa a conhecer Jesus da forma correta como ele precisa ser conhecido. Porque hoje nós temos um Jesus um pouco distorcido muitas das vezes. Um Jesus que muitas das vezes não exige nada. Mas Jesus, ele não exige nada mais, nada menos do que tudo de nós. É exatamente isso. O Evangelho é sobre isso, né? Então traz maturidade. E outra, traz maturidade espiritual. Maturidade espiritual é o tipo de maturidade que a gente tem, que nos faz ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. E tem muita coisa específica da sua vida que talvez você não encontre especificamente aqui na Bíblia. Por exemplo, eu quero trocar de emprego, mas será que o outro emprego é de Deus para mim? Aí você vai procurar na Bíblia aqui, não vai ter lá assim, vai e troca de emprego. Não tem isso. Mas você ora e você tem a percepção, sabe escutar e entende a voz do Espírito Santo de Deus te dando a instrução e a certeza que você vai e Ele está no controle disso tudo. É essa maturidade que essa busca do alto ela traz. Essa maturidade de entender também a voz do Espírito. Mas buscar as coisas do alto, meus irmãos, como eu falei, ela não é fácil. É algo muito difícil. A gente pode pegar aí leitura da palavra, que é um desafio para nós. A gente pode pegar, igual eu já citei, a prática do perdão, a prática da oração. São coisas difíceis. Até mesmo em momentos de tribulação que a gente está passando, a gente precisa manter o nosso coração nas coisas do alto. E é outro momento muito difícil de se fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós essa percepção.
Então, buscar as coisas do alto, meus irmãos, é uma atitude que precisa ser feita por todo cristão. Todo cristão precisa buscar essas coisas. Se ele não tem preocupação com isso, ele precisa fazer uma autoavaliação. O cristão que não preocupa com as coisas que o Evangelho, a Bíblia, Cristo requer, é preciso fazer isso numa autoavaliação, né? E essa busca ela vai exigir esforço, dedicação, disciplina, entre várias outras coisas. Mas o que mais alegra o nosso coração é que quem nos fortifica para essa busca é o Espírito Santo de Deus. O que mais nos dá essa paz é que o Espírito Santo de Deus nos fortifica de forma com que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. Mas de forma alguma isso vai isentar que nós tenhamos também uma ação em direção a isso. De forma que quando o diabo te oferecer alguma coisa, você tem que resistir. Quando aparece a oportunidade de você fazer algo que prejudique o outro em detrimento de você, você também precisa resistir. Entre várias outras situações. E aí, Isaías 40, verso 29 diz assim: Ele dá força ao cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Isso para nós traz ao nosso coração o entendimento de que quem nos fortifica é Ele. Quem traz ao nosso coração a força necessária é Ele. E por isso a gente precisa sempre nos mantermos ligados nele. O Salmo 40, que é tido como Salmo de Moisés, traz para nós Moisés ele orando. Ele vai orar e mesmo em meio à tribulação ali que ele está passando, as primeiras coisas que ele fala são sobre os adjetivos de Deus. Se eu não me engano, os 5 primeiros ou 6 primeiros versos, ele vai falar sobre a grandiosidade de Deus, vai declarar que Ele é grande, que Ele é todo poderoso, que Ele é todo magnífico, e ele vai declarando. Só que quando a gente vai lendo a metade do capítulo para baixo, a gente vai perceber a angústia que Moisés está nesse momento de oração. Porque ele ora de forma que está tendo vários problemas com o povo no meio do deserto, está tendo vários problemas porque muitas das vezes ele não consegue escutar a voz de Deus, e ele clama para que o Senhor ouça o clamor dele, para que o Senhor dê uma resposta para ele, mas ele entende a grandiosidade de Deus. Como que um homem no meio de tanta tribulação, tanta dor, tanta dificuldade, ele consegue ainda assim no início da sua oração elancar Deus como Deus Todo-Poderoso? É porque Moisés ele já estava com o coração num lugar muito mais alto. Ele estava com o coração já no Senhor de forma muito assídua. E ele sabia, mesmo que o coração dele estava doendo, mesmo a ansiedade batendo, a dor batendo, a dificuldade tomando conta do coração dele, ele sabia que o Deus grandioso daria conta daquilo. Essa questão de buscar as coisas do alto, meus irmãos, é algo que traz essa maturidade ao nosso coração e produz algo que o John Piper ele escreve a respeito, e vários outros autores eles escrevem. Eles falam sobre a plena satisfação em Cristo, ou a plena satisfação em Deus. O que é essa plena satisfação em Deus? Eu creio que é uma forma dele falar que é a paz que excede todo entendimento. Mas a plena satisfação em Deus ela tem um cunho muito muito mais alargado. Ele abrange várias coisas. A plena satisfação em Deus faz com que o nosso coração, mesmo em meio à dor, possua a alegria do Evangelho de Cristo. Mesmo em meio à dor. E a gente vê muito isso no coração dos discípulos de Cristo. A gente vê isso muito forte neles. É um homem ali que vai ser pregado na cruz, ele pede para virar a cruz de cabeça para baixo, que ele não é digno de ser pregado igual o Senhor. É o outro chegando ali, e eles ali conversando a respeito de que eles deveriam, que era uma honra morrer como mártir do Evangelho.
martirizado pelo Evangelho. Aí você percebe que esses homens, eles têm o prazer em meio à tribulação. E não é aquele prazer que a pessoa chega e fala assim, você está bem? Aí você está só o pó da rabiola e fala assim, não, estou ótimo. Mas por dentro está destruído. Não é esse. É aquele que você chega, a pessoa pergunta, você está bem? Eu falei, estou ótimo. Isso aqui está complicado, mas meu coração está radiante. E amanhã é um novo dia. É essa satisfação em Cristo, é essa plena satisfação em Cristo. Só que isso é uma característica de quem busca as coisas do alto, de quem se coloca na brecha pelas coisas do alto. E a gente precisa, como cristãos, buscar isso assiduamente, porque isso é uma característica de quem renasce em Cristo. Quando pensamos nas coisas do alto, naturalmente vamos sendo fortalecidos. E o nosso homem interior, ele vai sendo mortificado, né? E diante disso, o segundo ponto, que está lá no verso 3, baseado no verso 3, Paulo orienta a igreja que eles precisam morrer para o pecado. Na verdade, morrer para as coisas desse mundo. E Paulo ele usa uma palavra muito forte, mas ele usa essa palavra para enfatizar de modo muito determinista ali, nem sei se essa palavra existe, mas de forma determinista, que as práticas desse mundo, para quem agora encontrou o Evangelho, não é algo mais válido. É algo que precisa ser extirpado da vida do cristão. Então Paulo quer dizer aqui que nunca mais nós vamos pecar de forma alguma. Mas ele quer dizer aqui que você precisa lutar, e eu preciso lutar incessantemente para que não peque. E quando pecar e cair, precisa pedir perdão e lançar isso sobre Jesus. E as coisas do mundo, meus irmãos, é algo que a gente pensa assim, as coisas do mundo é você beber, ir para o forró, você prostituir, todas essas coisas são coisas do mundo. Mas as coisas do mundo mais, como que eu falo? Que são muitas das vezes cilada e a gente não percebe, está muitas vezes nos detalhes. Você quer ver uma coisa do mundo que acaba com a vida de muita gente? Fofoca. Fofoca acaba com a vida de muita gente. Muita gente. Quer ver outra coisa que acaba com vida e família? Ganância. São coisas do mundo. Quer ver que acaba com talvez uma amizade, um relacionamento? A mentira. E assim, a gente muitas das vezes não trata isso com a devida atenção. A gente estava estudando na EBD, no UpaFlix, até acho que mês passado, né? Acho que até mês passado, a gente estava falando sobre um livro chamado Pecados Intocáveis, né? Até um livro que acho que a Naene que apresentou para a Maísa, aí a Maísa trouxe um livro muito bacana. E aí ele fala desses pecados, esses detalhezinhos, né? E esses detalhezinhos que a gente não presta muita atenção, são coisas do mundo que a gente precisa morrer para elas. Precisa abdicar delas. Mas da fofoquinha. Né? Da fofoquinha. E aí, isso é tão complicado, porque quando a gente fala assim, fofoca é pecado. Aí o nosso coração quase que meio automático. Ai meu Deus, vai falar de fofoca. Né? Porque todo mundo, eu não estou me isentando não, tá? Todo mundo, uma hora ou outra, cai na garfa da fofoca. Então, a gente precisa cuidar disso, da mentira e de várias outras coisas, né? E morrer para as coisas desse mundo é abrir mão, abdicar disso e deixar essas coisas de lado. Todas essas coisas que o mundo ele prega como certa, precisa ser abandonado. O mundo ele milita, meus irmãos, contra o céu, contra a eternidade. Quando eu falo mundo, não é planeta Terra, não. Estou falando de mundo, é sobre o governo do inferno que foi implantado na Terra e hoje, muitas das vezes, a seta do diabo vem e tenta te atacar com isso.
Porque o diabo, ele não é alguém fictício, não. O próprio Hernandes Dias Lopes fala isso. O diabo não é um ser fictício, não. A gente vê o diabo atacando Jesus assim, de forma ferrenha no deserto, de forma abrupta, oferecendo a Jesus ali coisas que, se a gente for olhar, é extremamente válido. Extremamente válido. E se a gente for colocar dentro de um contexto, a gente fala assim, não, Jesus ele podia ter feito isso. Por quê? Porque muitas das vezes o diabo ele vai oferecer exatamente aquilo que você precisa. E ele vai oferecer as coisas desse mundo. Mas para nós isso não pode ser mais algo válido. Né? Para nós isso não é algo válido. Paulo ele cita, eu não vou ler, mas os irmãos podem observar ou anotar para observar depois. Ele vai citar no verso 5 em diante algumas práticas pecaminosas. Ele vai citar várias delas. No verso 8 e 9, ele vai falar o seguinte, que nós precisamos nos despojar do velho homem. Basicamente o que Paulo fala é assim, você está com umas roupas cheias de barro, todas sujas de barro. Você precisa agora abandonar essas roupas, pegar as roupas, as vestes limpas agora e colocar sobre você. É isso que Paulo fala. Então, meus irmãos, aqueles que são renascidos em Cristo, eles precisam buscar morrer para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra, terrena. Mas isso tem ficado muito complicado ultimamente. E por quê? Primeiro porque a gente tem observado que o mundo ele tem entrado dentro da igreja de uma forma muito ferrenha, de uma forma muito forte. E como que a gente percebe isso? A gente percebe isso dentro de um contexto de misticismo enorme que tem entrado dentro da igreja. Muito misticismo dentro da igreja. A gente percebe também ensinamentos errôneos dentro da igreja a respeito de quem é Cristo. Isso também são coisas que o diabo ele demanda, o mundo ele demanda. A ganância do homem faz com que ele distorça a palavra para o seu próprio benefício. Agora, olha só se isso não é uma ideia poderosa do diabo. Imagina só, o diabo o tempo todo ele tentou lutar e matar a igreja. O tempo todo. Ele lutou e tentou matar a igreja de fora. Aí, o diabo ele decidiu fazer o seguinte, já que não está dando certo esses ataques, é melhor me fantasiar de igreja e ir para dentro. E eu vou falar um negócio para vocês, está cheio de crente abraçando esse falso evangelho de Cristo. Está cheio. Muita gente. Eu lembro que eu conversei isso com um amigo uma vez, aí ele falou assim que se ele estivesse na igreja errada, quando Jesus voltasse, ele falava assim, não, Senhor, mas foi o pastor que me enganou, né? Aí eu falei com ele que Adão já tinha tentado colocar a culpa na mulher e não tinha dado certo. Então, não vai dar certo essa desculpa. Não dá, tá? Então, meus irmãos, o mundo ele tem distorcido e tentado distorcer o evangelho para que o mundo ele adentre aqui para dentro. E se o mundo estiver aqui dentro, não tem outro lugar para a gente recorrer, né? Então a gente precisa lutar para morrer para essas coisas, para as coisas desse mundo. Para que a gente não seja enganado, a gente precisa praticar o primeiro ponto. Para que essas coisas do mundo, elas vão tentar entrar na igreja, não tem jeito. Mas para que a gente não seja enganado por elas, a gente precisa praticar e colocar em prática o primeiro ponto. Buscar as coisas do alto. Buscar de forma assídua o Evangelho. E aí, diante dessas coisas, diante desses dois pontos, o terceiro ponto, ele entra como um ponto de conclusão de toda a trajetória de uma vida cristã. Toda a trajetória de alguém que conhece a Cristo, busca as coisas do alto, mortifica-se diariamente a carne, para que ele possa constantemente sonhar com a vinda de Jesus, com a glória vindoura. Que somente aqueles que são renascidos e ressuscitados em Cristo podem ver e vão poder ver Jesus face a face. Esse precisa ser o nosso maior sonho, meus irmãos. Esse precisa ser o maior de todos os nossos sonhos.
E o apóstolo Paulo, ele vai dar, o apóstolo Paulo, perdão, Paulo não, em Apocalipse vai dar um breve deslumbre, um spoiler, né, daquilo que vai acontecer no grande dia. E lá diz assim: eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e faz guerra. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e ele tem um nome escrito, e ele tem um nome escrito, ele, que ninguém conhece, senão ele mesmo. E ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E de sua boca sai a espada afiada, para que com ela pudesse ferir as nações. E ele as rega com um vara de ferro, e ele pisa a largo do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que se encontram com Jesus, eles têm um maior sonho de todos, que se torne realidade esse verso, Apocalipse capítulo 19, do 11 em diante. Todos aqueles que se encontram com Jesus têm esse desejo de ver Jesus chegando, de ver Jesus se aproximando. E olha o que Paulo ele vai agora acrescentar. Paulo ele descreve, né, Cristo como a nossa vida, que Cristo não se limitou a dar a vida por nós, mas ele continua trabalhando essa vida, essa essência em nós. E Paulo vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, logo já eu não vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Meus irmãos, essas afirmações, tanto de Apocalipse, através da visão do apóstolo João, tanto do apóstolo Paulo, precisam incendiar o nosso coração para que a gente entenda a importância daquilo que a gente faz em detrimento de buscar a essência do Senhor nas nossas vidas. Buscar o Senhor nas nossas vidas. Vir à igreja é muito importante, muito, muito importante. Orar aqui na igreja é extremamente importante, mas não substitui o seu secreto com Deus. Não substitui a sua intimidade dentro do quarto com Deus. Jesus ele não fala assim: vá para a igreja e ore lá e seu Pai lá te recompensará. Ele fala assim: ore ao Senhor em secreto, tranca a porta do seu quarto e o busque. E tenha nele uma comunhão, tenha nele um relacionamento, tenha nele esse ato. A igreja é importantíssima, meus irmãos, a gente precisa vir nela também, orar nela também. Mas a gente precisa ter essa essência de quem é renascido em Cristo, de quem busca as coisas do alto, de quem morre para o pecado, de quem sonha com Jesus vindo e chamando o seu nome. Ser renascido em Cristo é isso, é buscar essas coisas, é lutar por essas coisas. Se você assim já faz, que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue te dando força. Se você assim não faz, peça misericórdia ao Senhor essa noite, peça a Ele, fala assim: Senhor, toma o meu coração de modo que eu não consiga resistir, de modo que o Espírito Santo do Senhor reine sobre a minha vida, sobre o meu ser, e que eu lute pelas coisas do alto, que eu me afaste de tudo que o diabo ele tem colocado diante de mim, de tudo que essa vida ela tem tentado distorcer para que eu sirva um Jesus corrompido, que é um Jesus que não existe, que as pessoas têm criado. Porque, meus irmãos, a vida cristã ela não é fácil, ela não é, mas é a melhor vida de ser vivida, porque ela acontece aqui e na eternidade.
Não é fácil, mas é melhor a ser vivido.